Dobre dzień, uważajmy kolegi. Boa tarde, bom dia, queridos colegas. É um grande prazer termos aqui nosso amigo e colega, professor Nikolai Ivanov, da MGIMO, a Universidade Estatal Russa para as Relações Exteriores de Moscou, e também a professora Galina Petrova, que da mesma universidade, ambos do departamento de português, no caso, envolvendo também o italiano e outras línguas românicas, desta universidade que tem uma vocação multilingüe muito importante por tratar exatamente das relações exteriores, por formar pessoas que atuam nesse campo das relações exteriores, que é um campo que impõe de imediato um tratamento e um aprendizado multilingüe. Tivemos a honra de ser professor visitante no ano de 2019, nesta universidade, onde eu pude dar um curso sobre a história sociopolítica da língua portuguesa, 8 séculos da língua portuguesa, e foi um tremendo prazer. O professor Nicolau, então, deixa aqui ao lado no chat a sua mini biografia para podermos apreciar, e eu passo imediatamente a palavra a ele, para que ele possa, então, nos brindar com a sua aula sobre multilinguismo e tradução. Professor Nicolau, a palavra é sua. Então, muito obrigado. Então, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. É muito prazer em vê-los. Primeiro, quero agradecer ao senhor professor Gilvan esta nossa conferência, esta nossa reunião, por ter nos reunido aqui todos juntos e para podermos falar sobre a linguística, sobre o multilinguismo. Somos pessoas interessadas nesta matéria, portanto, espero que tenhamos uma boa conversa aqui. Muito obrigado. Então, logo vou começar, então. Caros amigos, eu vou falar sobre a tradução. A tradução no contexto do multilinguismo. Sabemos que a tradução é uma forma de contato das línguas. É uma forma de contato muito intensa. Eu acho que é a mais intensa forma de contato das línguas. Há outras formas mais longas, mais duradouras, que se estendem num espaço do tempo. Também são mais fragmentares, porque dizem respeito à interferência de uns elementos, de uma língua para a outra. Uns elementos mais ou menos isolados. Podem ser muitos, mas são uma interferência isolada. Um elemento ou outro, etc. Quanto à tradução, é uma forma de contato, digamos assim, instantânea. Passa num momento. E também é uma forma de contato total, é abrangente, porque abrange todos os níveis da língua. Quem traduziu sequer uma vez compreende de que estou a falar. É um sentimento de uma pressão de uma língua sobre a outra. E um tradutor, um jovem tradutor, não sabe o que fazer, o que ver, como traduzir a frase, porque não é a tradução de elementos, mas é a tradução da ideia, a tradução do texto. Portanto, este contato instantâneo, este contato total, abrangente, podemos vê-lo como uma luta. Uma luta onde se colidem mentalidades das línguas. De um lado é a mentalidade estrutural, do outro lado é a mentalidade cultural, da língua de partida e língua de chegada. Logo vou demonstrar um esquema simples, primitivo, do processo, do ato de tradução. Um momento. Aqui podemos ver o esquema do ato de tradução. De um lado vemos a língua de partida, do outro lado a língua de chegada. A tradução desenvolve-se da esquerda para a direita, da língua de partida para a língua
de chegada. É interessante ver a dinâmica deste processo, porque esta dinâmica tem duas inclinações, duas, digamos assim, propensões. De um lado, é a aproximação das línguas. A língua de chegada quer aproximar-se da língua de partida. É seu interesse sincero de conhecer o que lá está noutra cultura, noutra história, o que lá está noutra língua. Mas, do outro lado, é a propensão de distanciamento, de um certo isolamento da língua, que não permite a entrada de elementos alheios para a sua estrutura, para a sua casa, digamos assim, para a sua casa. Podemos chamar a isso de outra forma. De um lado, vemos a subordinação sincera. Eu até diria uma capitulação da língua de chegada ante a língua de partida. Mas, do outro lado, nós vemos os mecanismos, os instrumentos de autodefesa da língua. A autodefesa, que quer conservar o seu caráter, a sua identidade. Portanto, na tradução, uma língua chega ao máximo da compreensão da outra, conservando, na medida do possível, sua identidade. Eu quero levar a sua atenção a este momento de autodefesa da língua, ao momento de conservação da identidade da língua, pois é um momento que dá impulso à tradução. Seria possível a tradução se não fosse esta distância entre as línguas? Eu acho que não haveria nenhuma tradução. Portanto, este momento, um momento de conservação da distância, um momento de conservação da sua identidade, é o próprio início da tradução. Conhecer o que está lá noutra língua, o que está lá, digamos assim, no estrangeiro, mas do ponto de vista da sua identidade, do ponto de vista do seu caráter cultural e caráter linguístico. Portanto, o tradutor ou o intérprete ultrapassa estas divergências entre as línguas por um método de transformações. De um lado, são as transformações estruturais, que abrangem o léxico e os fenômenos gramaticais das duas línguas, e outro aspecto é cultural. Estas segundas, posso chamar-lhes transformações interpretativas. Portanto, dois tipos de transformações vemos na tradução: transformações semânticas, gramaticais ou estruturais, e outras são transformações interpretativas. Eu vou agora demonstrar-lhes alguns exemplos da tradução, onde transformações estruturais na tradução. Portanto, é a tradução que eu quero demonstrar aqui, aqui do inglês para o russo e para o português. Aqui à esquerda vemos a voz passiva na frase: "The meeting was addressed by the head of the delegation." Claro que em russo é impossível dizer assim. Em português também. Não se pode dizer, eu digo, portanto, a reunião foi dirigida pelo chefe da delegação. É impossível entender o que a pessoa está a dizer. Portanto, devemos aqui transformar a voz passiva para a voz passiva. Só a palavra, a reunião dirigiu o chefe da delegação. Para os ouvintes russos, eu digo: "К собранию обратился глава делегации." A mesma coisa, vemos aqui uma frase igual: "He was shown an interesting film." É uma frase puramente inglesa. Sim, também não se pode dizer assim, nem em russo, nem em português. Exibiram-lhe um filme interessante e um para casar de interesse no filme. Assim se realiza a transformação estrutural na língua. Mais um exemplo interessante, desculpem.
violins that were owned and played by Yehudi Menuhin fetched more than $1 million at an auction at Sotheby's. Não se pode dizer os violinos pertencidos a alguém. É impossível em português, em russo também é impossível dizer assim. Por isso, é necessário fazer uma transformação simples, mas bem evidente. Os violinos que pertenciam a Yehudi Menuhin e que ele tocava, ganharam mais de $1 milhão no leilão de Sotheby's em Londres. Portanto, são transformações estruturais. No que diz respeito à transformação cultural, refere-se aos elementos figurativos, imaginativos e também aos elementos que denominam as realias culturais de uma língua, de um povo, de um país. Um exemplo, tradução de português ao russo. Vamos ler. Cavaco Silva vai anunciar a sua recandidatura a Belém no dia 26. As pessoas que falam russo, que vivem na nossa cultura, elas não sabem o que significa Belém. O que é isso? Os portugueses, claro, sabem que Belém é o palácio presidencial em Lisboa. Mas o que faz esta palavra aqui? Portanto, devemos decifrar, decodificar esta palavra, que tem muitas associações culturais, que não passam para o russo. No russo, estas associações não funcionam. Em russo, a tradução vai ser a seguinte. Cavaco Silva объявил движение своей кандидатуры на второй президентский срок. Объявит о 26 числа. Portanto, a palavra Belém é traduzida literalmente para o russo o segundo mandato presidencial. Assim. Claro que aqui não se vê alguma ligação direta, mas nós deciframos o sentido que leva esta palavra, este elemento na frase. É uma forma de codificação, uma forma de decifração do sentido. Ou, como chama isso na teoria da tradução, é explicitação. É explicitação. Quanto às transformações culturais, aqui há duas formas. Eu já disse que a tradução nasce do interesse de conhecer o que lá está, noutra cultura, noutra língua. Em qualquer situação. Há duas tendências. A foreignização, do inglês foreign. Aqui é a adaptação regressiva. Adaptação para o lado da língua de partida. A língua de chegada penetra mais e mais no contexto da língua de partida, entendendo mais e mais as associações culturais, a imaginação, tudo o que se liga a uma ou outra expressão, noutra língua. Outra tendência é domesticação, é uma adaptação progressiva. A língua de chegada transforma, conforme o seu caráter, a sua índole, tudo o que lá está. Estes dois processos, eles se referem à tradução de elementos de conotação cultural, de conotação imaginativa. São elementos imaginativos, figurativos, e metáforas, por exemplo, metonímias, ou elementos do tipo da palavra Belém, na frase acima, que eleva claras conotações sociais, históricas, culturais. Portanto, vamos ver alguns exemplos de tradução, como se pode lidar com estes tipos de
elementos. As incoincidências, divergências culturais vêm-se mais criticamente na tradução das imagens figurativas ou nomes de realidades autênticas culturais, pois estas revelam o maior volume de conotações e associações culturais. O tradutor pode escolher uma das 4 vias de transformação para lidar com tais expressões. A primeira é omitir, é bastante radical, não ver, passar por cima. Outra é tentar conservar a imagem por sua tradução literal, sem decodificação. O terceiro método é substituir a imagem original por uma outra, conforme a índole, o caráter da língua de tradução, sem decodificação. E a última, a quarta, é traduzir por uma explicitação objetiva, semântica, ou por decodificação. Vamos ver alguns exemplos da tradução, como uma língua pode traduzir tais elementos. Vemos aqui a tradução de inglês para o russo. The great thing about Mr. Heston is that he becomes a megaphone to get our message out, a message that is not being heard right now. Aqui a palavra figurativa é megafone, é metáfora. Em português significa altifalante. Uma pessoa é chamada altifalante. Esta frase contém uma certa, vocês veem isso, ironia em relação a Mr. Heston. Em russo é traduzida da forma seguinte: Мы давно хотим быть услышанными. É uma forte transformação, claro, profunda. И замечательно, что мистер Хестон дает нам такую возможность. Сказать буквально, dizer de forma literal, repetindo a palavra megafone, aqui a frase perderia o sentido irônico, perderia a ironia. Eu acho que a mesma coisa acontece em português. Aqui temos a tradução literal em português. Queremos ser ouvidos. É magnífico que o Sr. Heston nos dá esta oportunidade. A variante pode ser, mais uma variante pode ser a seguinte: se torna nosso altifalante para levar as nossas ideias ao público, mas, a meu ver, esta última variante não é bastante boa, porque aqui perde-se a ironia, como eu vejo. Vamos ver outros exemplos de tradução, onde o tradutor tenta substituir a imagem, substituir a metáfora por uma outra, que mais convém à língua de chegada. Tal tradução, vamos ver. My point here is that in matters of the heart, males have the brains of a walnut. Aqui é clara ironia em relação ao sexo masculino, que estas pessoas lhes falta inteligência. Mas não se pode usar a tradução literal, walnut, a nós. A nós não tem tais associações. Há de substituir esta palavra por qualquer outra, que levava à mesma associação, à mesma ironia. Em russo pode ser a palavra, vou dizer em russo primeiro, кролик, маленький ежик, морская свинка, пони, дрессированная обезьянка. Vou apresentar a tradução literal da tradução russo ao português. O que eu quero dizer é que nas questões de amor, o sexo masculino tem inteligência de em russo, coelho. Não sei se dá ou não em português. Acho que não dá. Tem inteligência de ouriço, de uma cobaia, de um pônei, de um macaco. Macaco talvez convenha aqui. Estava a ver. Então, aqui vemos um claro exemplo de substituição de uma imagem por outra, porque a reprodução literal da mesma semântica não leva
a mesma conotação, não leva o mesmo sentido. Vamos ver outros exemplos de substituição de denominações na tradução das denominações literárias. Todos nós conhecemos o grande romance de Jorge Amado, Capitais da Areia. Mas como traduzir este nome literário para o russo? A palavra capitais aqui não dá, não revela o sentido que se imprime nesta expressão. Por isso, a primeira tradução de que eu gosto mais é a seguinte: os generais dos areais, literalmente. Generale песчаных карьеров. Porque a tradução é assim. Aqui é a palavra capitão, capitais. Um dos significados desta palavra é membro de um bando em português brasileiro. Mas esta palavra quer dizer que elas são comandantes na sua área de vida, no seu espaço de vida. E quem comanda na compreensão russa é general. Portanto, eu acho que é boa a tradução. General e песчаных карьеров, generais das areias, assim. Houve também traduções literais. A letra. Капитаны Песков, капитаны песчаных дюн. Houve tais traduções de português ao russo deste romance, mas, a meu ver, tais traduções não são boas. A primeira é muito boa, é excelente, de português ao russo. Mais uma tradução do nome literário é o nome do romance de Salinger, The Catcher in the Rye. Aqui nós vemos uma alusão às linhas de um verso de Robert Burns. If a body meets a body catching in the rye. Mas é impossível, esta tradução de inglês ao russo, é impossível conservar esta alusão. E a primeira tradução foi a seguinte: Nad propastью воржи. É uma tradução muito boa, tendo em vista o teor desta novela, deste romance. Literalmente, em português, isto significa sobre um abismo em campo centeio. Claro que em português não dá bem, mas em russo é muito bom, porque o romance é sobre um rapaz adolescente que está na busca do seu futuro, das suas relações com a gente. Ele não sabe o que será com ele no futuro. É uma espécie do sentido de alguma beira. E lá, por detrás desta beira, pode haver um abismo. Não se sabe o que será com este rapaz. Portanto, esta tradução, eu acho, é boa. Apanha o sentido literário deste romance. Mais um método de tradução é por explicitação. Isso quer dizer que nós retiramos a imagem, retiramos algumas associações imaginativas, figurativas, mas traduzimos tudo conforme isso acontece na realidade. Quer dizer, nós deciframos, decodificamos a imagem, levando à realidade. Por exemplo, um exemplo de tradução de português ao russo. Lula evocou grande parte do discurso a própria origem humilde. Só eu comecei a fazer aquilo porque de todos que passaram pela presidência da República, só eu carreguei um pote na cabeça, só eu, com 7 anos de idade, sei o que é pegar a água, separar caramujo. Em russo, como traduzir estes elementos? Carregar um pote. Claro que isso quer dizer é um trabalho árduo, um trabalho duro.
Isso pode se traduzir não à letra, um pote na cabeça, porque em russo não dá. Нести горшок на голове. Não é nada, não exprime a ideia deste elemento, o sentido deste elemento. Mas quer dizer, pesado para o trabalho físico, assim é traduzido. Только я 7 лет знаю, что такое тяжелый физический труд. Только я знаю outro elemento, pegar a água. Aqui vemos a coincidência das línguas. Em russo, levar a água também é um trabalho muito duro, um trabalho difícil. Aqui pode-se pegar a água, portanto, é traduzido a letra. Outro elemento, caramujo. Ninguém sabe na Rússia o que é caramujo, mas, claro, o tradutor vê que isto significa separar o pescado. E vê-se que é um trabalho bastante duro, é um trabalho pesado. Portanto, é traduzido assim. Перебирать улов в порту, em russo. Vamos ver outro elemento, outro exemplo, desculpe. Russian President Putin believes success of his presidency lies beyond Russian borders. Putin visited almost a dozen countries since he was elected president, and next month he will probably put a North Korea sticker on his briefcase. Vemos aqui uma clara ironia em relação a Putin, aqui. Mas esta ironia não se traduz. Devemos omitir esta associação, esta ironia, porque a tradução à letra, traduzir ao russo, лежит за пределами России, não leva esta ironia. Como podemos traduzir lies beyond Russian borders? Está na área da política externa, assim é traduzido ao russo. Лежит, суждено добиться в области внешней политики, como a oposição à política interna. Outro elemento também é impossível traduzir a letra, conservar a mesma imagem. Por quê? Porque não leva nenhuma ironia, não é irônico, absolutamente. Vamos traduzir de outra forma. O russo está aqui na lista dos países que visitou, estará também a Coreia do Norte, na próxima vez. Se tomarmos esta frase em geral, a tradução em geral, vemos que uma certa ironia, muito mais fraca, claro, mas conservou-se aqui nesta variante de tradução. Vamos ver mais um exemplo, também de inglês ao russo e ao português. Aqui vemos a palavra baby kisser. É uma palavra irônica em inglês, no inglês americano, norte-americano, que significa um político populista que ganha sua popularidade nos comícios eleitorais, beijando crianças, mas isso já não é aceito pelos eleitores. Já lhes parece chato tal gesto do político. E aqui exprime-se esta ideia. Vamos ver isto em português. Como isto em português. Trump é homem de negócio. Eis a pessoa de que a América agora precisa, e não um populista que beija crianças nas reuniões eleitorais e nos comícios eleitorais. Vemos aqui explicitação bastante vasta, larga, mas não há outro remédio de traduzir este elemento. Então, na tradução, eu diria assim, a língua está perante duas vias de tradução. Uma via é emprestar este elemento, baby kisser, na perspectiva da futura compreensão deste elemento por quem fala esta língua destigada. E outra via é traduzir por explicitação. Podia ser, a primeira tradução soava assim: Trump é homem de negócio, esta pessoa daqui a América agora precisa, e não um baby kisser.
Claro que isso não dá, porque quem fala português talvez não conheça o que significa esse baby kisser em inglês norte-americano. Só a pessoa que sabe falar inglês poderia compreender, mas isso é uma mistura, digamos assim, muito viciosa, porque não corresponde ao caráter de português. E esta maneira de tradução, esta variante, parece a mim muito mais conveniente. Muito mais conveniente. Um momento. Portanto, vemos que o contato estrutural e a medição cultural entre as línguas na tradução são processos contíguos e, ao mesmo tempo, processos opostos um ao outro. A tradução é um micromodelo dos processos de interligação das línguas. Nestes processos, o mais importante é a autoconservação da estrutura e da identidade cultural da língua. Aqui chamamos autodefesa da língua em condições da pressão externa. Em condições da pressão externa. A tradução compreende a conservação, na medida do possível, da identidade da língua, no contato interlingual. A tradução cresce do multilinguismo e, tal como pode, fomenta-o. São dois fenômenos, o multilinguismo e a tradução, digamos assim, que muito favorecem um ao outro. A tradução nasce no multilinguismo, isso é claro. Não houvesse multilinguismo, não houvesse muitas línguas, não haveria tradução. Vamos imaginar uma situação de haver uma só língua na Terra, no planeta. E nunca saberíamos, neste caso, da existência de alguma tradução. Podem imaginar, mas este fenômeno, a tradução, é muito interessante, é muito produtivo na teoria e na prática. Na teoria, do ponto de vista da sua análise semiótica, da sua análise linguística, estrutural. E na prática, do ponto de vista de, digamos assim, de um efeito de espelho. Nós vemos outra língua no espelho da nossa própria língua. Mas, traduzindo, nós vemos a nossa língua no espelho da outra, implicitamente, mas vemos assim. E isso desenvolve a cultura, desenvolve a população e contribui para o enriquecimento cultural, ideológico das línguas que existem hoje no planeta. Portanto, o meu lema é: vamos traduzir e conservar o multilinguismo. Gilmar, está de acordo comigo? É isso. Portanto, com este eu vou acabar. Então, esta é a minha palestra e estou pronto a ouvir suas perguntas e responder ao que então vamos perguntar. Muito bem. Muito obrigado, professor Nicolau. Eu vou fazer uma breve consideração aqui em inglês para os nossos colegas que estão chegando e em seguida retornamos ao português. So thank you very much for your contribution. I found especially interesting your point of view of the translation as a kind of contact between languages. It's not the only possible contact strategy, but you said is the strongest, the most important strategy for contact. And second, you brought us the image that there is a struggle between the languages in the translation process. I found it very interesting to think on translation on this perspective, because in some cases there is an advance of the target language on the original or origin language, and in other cases you have the opposite strategy. So you brought us two
possible processes, foreignization and domestication. And it's especially important because it speaks on power of languages, languages that have different powers. For example, English has more power to bring vocabulary and images inside other languages than in many cases other languages have the power to bring these images or words into English. So we come to the field of language policies when we speak on these asymmetric relations between target language and origin language. That's very interesting. Right? And then finally, you brought 4 strategies that can be used in this struggle. Use of the same image, or we can substitute the image, or we can explain the semantics of the image, for example. So these different strategies are the menu of the translator when he has the task to consider what should be translated in the target language. I liked very much your examples dealing with different cultures between Russian, English, and Portuguese. And now I say the same in Portuguese, and we can begin the discussion. Isso foi, it was for summarizing a little bit, so we could go back to Portuguese and then to begin the discussion. Eu gostaria de começar com uma parte jocosa da sua apresentação, que foi a consideração sobre como se traduziria que os homens têm uma inteligência como uma nós, em português ou em russo, para questões de amor, né? E então é uma frase de uma revista, uma entrevista, não sei, numa revista norte-americana. Claro que é uma coisa jocosa, é uma ironia, claro. Mas a mim era interessante como eu poderia traduzir isso ao russo. E eu logo vi que a palavra orer, ou a palavra nós, em russo, não levaria nenhum sentido do gênero. Sim. Então, portanto, era necessário fazer, então, escolher alguma outra variante de tradução para imprimir a mesma ideia. Perfeito. A minha consideração era que, por exemplo, a palavra, a inteligência de um coelho, que pode ser adequada ao russo, em português a imagem do coelho, especialmente nesse contexto, está associada imediatamente a ter muitos filhos. O coelho tem muitos filhos. Sim, né? É isso. Então, a palavra traria outra acepção muito diferente, a acepção de ter muitos filhos, né? Claro. Uma acepção reprodutiva. Sim, mas em russo isso não é assim. O coelho é um animal de pouca inteligência em russo. É claro, esta palavra não é associada de muitos filhos. Eu só o que fiz, traduzi ao português a letra, as palavras russas. O que a russo escolheria para dar a mesma ideia, a imagem da mesma ideia. É isso. I just consider that the translation of walnut, the men have the intelligence of a walnut for love questions. Can be very adequate to translate as rabbit in Russian, but in Portuguese it has the sense of a reproductive sense, the sense of having many kids. So it brings to other side the consideration. So agora eu abro a palavra então às perguntas. I open our discussion. You can write down the questions on the chat. Vocês podem escrever as perguntas no chat. Podem também abrir o microfone e fazer diretamente as perguntas ao professor Nicolau. Agradeço de novo a sua palestra e vamos direto às perguntas, então, às considerações. Não sei se já temos alguma pergunta no chat. Gostaria de dizer que temos conosco hoje aqui os estudantes da MGIMO. Estamos vendo aqui a imagem da sala de aula lá em Moscou. Eles estão nos abanando, né? Estão participando também
da aula do professor Ivanov. E também, por favor, façam as suas perguntas, façam as suas considerações também. Senhor Ronaldo, se não tenho perguntas para já, eu posso um pouco desenvolver este tema, falando do multilinguismo e unilinguismo. Digamos assim, houve tempos quando a gente sonhava com uma só língua na Terra. Éramos tempos do século XVII. René Descartes propunha inventar uma língua comum. Isso era necessário, na visão dele, para evitar guerras, para desenvolver compreensão entre a gente. Depois houve outros projetos. Gottfried Leibniz também, ele inventava a pasigráfia. E a gente sonhava com a invenção de uma língua que ocuparia uma língua internacional, que falasse toda a gente na Terra, e assim isso poderia desenvolver a compreensão entre a gente. Mas chegou o século XX e a gente viu, os cientistas viram que é um processo muito perigoso, porque a invenção de uma língua, ou recurso a uma só língua de falar, poderia perturbar, digamos, a ecologia linguística no planeta. Porque isso, pouco a pouco, culturalmente e depois estruturalmente, mataria a língua, as línguas. Portanto, nós vemos aqui duas, digamos assim, ideias teóricas. Uma antiga, claro, esse sonho com uma só língua na Terra, e outra atual, outra real, o entendimento, a compreensão de que uma tal situação de uma só língua não significaria nada de bom para a gente, para o homem. Então, se me permitir, é uma nova tese minha, e eu quero ouvir a opinião do professor. O que pensa sobre isso? Mm-hmm. So, Professor Ivanov bring us these two, let's say, geopolitical projects. One, an older one from the 17th and then from the 19th century, the project of a monolingual world, in that we had only one language. It could be one philosophical language, or we could invent one language like Esperanto, like Volapük, all these projects that should bring one language to the world, with the hope that if we had only one language, we would have peace on the planet. And then we have a second project, a more contemporary project in the 21st century, the project of a multilingual world, where the ecological relation among all these languages is not disturbed by imposition of just one language. Então, temos na exposição do professor Ivanov uma muito importante contraposição entre o que seria um projeto monolíngue, de uma língua única, que podia ser visto como uma língua filosófica, no sentido de melhorar o raciocínio humano, evitando armadilhas semânticas, como os filósofos propuseram, ou depois, mais adiante, um movimento que foi muito apropriado pelo movimento dos trabalhadores, por exemplo, que foi a criação de uma língua internacional, como o Esperanto, como o Volapük, como o Latino Sine Flexione e outras línguas internacionais inventadas, não diria artificiais, mas planejadas, planificadas. E o projeto atual. Sem dúvida alguma, professor Ivanov, nós somos partidários do projeto contemporâneo do multilinguismo, E a nossa cátedra visa exatamente trazer soluções técnicas, soluções em todos os níveis, no nível da tradução, da acessibilidade, da internacionalização universitária, no nível da economia, no nível
dos direitos linguísticos, no nível da educação linguística, do ensino de línguas, como nós poderíamos transformar soluções monolíngues, que ainda são muito frequentes entre nós, em soluções multilíngues. A nossa premissa vai no sentido da sua fala. Sempre será possível nós concebermos soluções multilíngues, onde até hoje temos soluções monolíngues. Dou-lhe um exemplo. Nós vamos, na semana que vem, a nossa cátedra está organizando, junto com outros parceiros, uma conferência em Hyderabad, na Índia, sobre Digital Well-being and Artificial Intelligence, bem-estar digital e inteligência artificial. E a minha fala vai ser sobre bem-estar digital no ensino superior remoto, partindo do pressuposto que os nossos alunos foram criados num ambiente escolar monolíngue. Na Rússia fizeram toda a sua escolaridade em russo, no Brasil fizeram toda a sua escolaridade em português. Foram criados com modalidades de escrita e de letramento bem definidas, o papel, o livro, e, de repente, agora todos nós tivemos que vir, por causa da pandemia, muito rapidamente, para um meio que é, ao mesmo tempo, multimodal, em que estão a imagem, o mapa, o infográfico presentes, e, ao mesmo tempo, multilíngue. Então, nossos alunos estão passando por um certo sofrimento. Neste curso, por exemplo, há alunos que não falam português, outros não falam inglês, outros não falam francês. Então, há um certo mal-estar causado pelo multilinguismo, porque nós não fomos acostumados com soluções multilingües no ensino, por exemplo. E a ideia desta conferência é como é que nós podemos criar bem-estar digital nestas novas situações do século XXI, entre elas, como disse, a situação de multilinguismo. Então, acredito que trazer soluções multilingües, to bring multilingual solutions, and to overcome monolingual solutions is a very important task for the 21st century in the sense of what we work for in our UNESCO chair. Vamos ver se há mais comentários ou perguntas. Professora Galina, Luciana, nossos queridos alunos da MGIMO. Eu diria que é um trabalho da ONU, o trabalho de multilinguismo é muito importante para todos nós, pois reflete um processo de conservação das línguas e das culturas no planeta. O que eu ainda queria dizer é que há de distinguir os tipos de contatos. Contato subordinativo e o contato competitivo. E o contato competitivo é o que pode, eu diria, salvar a situação, conservar o multilinguismo e também várias acepções, várias compreensões do mundo. Eu entendo que nessa sua explicação sobre um contexto competitivo, implicaria que nessa luta entre as línguas haveria um trânsito nas duas direções, não é mesmo? Um trânsito na direção de ambas as línguas, em termos de apropriação de imagens, de construções, de novos sentidos. Porque nós tivemos há pouco tempo a aula da professora Eba Laycock, do Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais, e ela focalizou muito como a tradução ajuda a enriquecer uma língua, trazendo para uma língua não só novas palavras, novas estruturas, novas imagens. Então, a tradução pode ser vista como um elemento de enriquecimento, mas, como disse, se ela for competitiva, o enriquecimento vai acontecer nas duas direções, na direção de ambas as línguas. Como é que vê esse aspecto, professor, na tradução literária entre o russo e o português? São culturas tão diferentes, por exemplo, a cultura brasileira e a cultura russa, e quando se traduz Dostoiévski aqui no Brasil, ou quando se traduz Jorge Amado
para o russo, como é que essas diferenças culturais tão importantes criaram uma relação entre as nossas duas línguas nas suas ideias? É um problema, em primeiro lugar, o problema do tradutor. E só aquele tradutor tem êxito, tem sucesso, quem consegue exprimir o sabor da cultura de outra língua, o sabor do Brasil, onde vemos este colorido, esse colorido de outra cultura, de outro modo de viver. Só isso. Claro, pode-se traduzir de uma maneira bastante formal uma história sobre os rapazes, me refiro aos Capitães da Areia, mas pode-se traduzir de uma forma a demonstrar até o máximo estas associações culturais muito contraditórias, muito vastas. E isso é que dá sabor à leitura da literatura de outras línguas. Aqui na Rússia nós temos uma profunda, uma vasta tradição de tradução das obras literárias de outras línguas, em especial as do Brasil. É isso. E de Portugal também, claro. Portanto, esta prática desenvolve-se mais e mais, e eu acho que haverá mais êxitos, mais sucessos e mais compreensão entre os nossos povos, acho eu. Porque esta compreensão compreende a tradução. Porque na tradução eu não me interfiro na cultura de outra língua. Nem com o dedo eu toco a cultura de outra língua, mas esta compreensão, na medida do possível, nasce, cresce e dá-me nas vistas. Eu vejo como está o outro povo, o que ele entende, o que ele sente. É isso. Por isso a tradução é uma coisa pura, digamos assim. Não de misturação de línguas, é um obstáculo que não dá esta misturação. Eu diria assim. Yeah, this question was on impacts of literary translation between Brazilian Portuguese and Brazilian literary works and Russian literature. For example, translation from Dostoevsky in Brazilian Portuguese and translation from Jorge Amado into Russian. And so Professor Ivanov considers that translation is a pure act of the translator and bring a better knowledge of the culture of the other. For example, the colorful images in Brazilian literature to Russian people. Né? Eu gostaria de aproveitar ainda essa pergunta, porque quando nós olhamos o Index Translatorium da UNESCO, que é um guia que mostra todas as traduções de livros de todas as línguas para todas as línguas desde 1954, é muito notável que a língua russa ocupa um papel muito central, e a língua russa é mostrada neste gráfico como uma porta de acesso a muitas outras comunidades linguísticas, do Cáucaso, da Ásia Central, da Sibéria, que só tiveram acesso a literaturas em inglês, ou em francês, ou em italiano, ou em português, através do russo. O russo, no gráfico apresentado pela UNESCO, foi um pivô entre culturas literárias e técnicas de muitos países do mundo e uma infinidade de línguas que não tiveram ou não têm essa possibilidade direta de contato e acesso a esse conhecimento, vamos chamar de ocidental, né? Então, a língua russa teve um papel central na tradução, e isso considero que tem uma implicação teórica importante, né? Quer dizer, quando
o meu contato com uma língua X é feito através de uma língua Y, ou seja, existem duas traduções associadas, e essas traduções fazem duas adaptações de imagens, de léxico. Vamos dizer assim, aquilo que uma obra em português pode significar para um tradutor em Moscou, e depois como aquela obra traduzida em russo pode ser traduzida para o Tadjik, no Tajiquistão, né? E passando, por exemplo, então, por um filtro na tradução. Como o professor vê essa questão das línguas pivô na construção do multilinguismo? Tal situação, tal, digamos assim, tal situação existia na Rússia na época soviética. Agora não é muito atual, digamos assim, mas é de lembrar o que neste aspecto se fazia na época soviética. Na União Soviética houve muitas línguas, digamos assim, pequenas e línguas incultas. Eram cerca de 200 línguas. E foi aprovado um programa, ainda nos anos 20 ou 30, digamos assim, assim mais ou menos, de desenvolvimento cultural destas línguas. Foi-lhes dada a ortografia, tal como se podia. Foi desenvolvida a literatura nessas línguas, em todas, do Cáucaso, da Sibéria, dos Urais, do Extremo Oriente, muitíssimas línguas. Então, logo que se começou a desenvolver a literatura, começou a tradução. Do espólio mundial para essas línguas. E a tradução do que eles escreviam para o russo e também por intermédio da língua russa para outras línguas europeias. E, portanto, foi um processo muito produtivo que permitiu conservar estas línguas. Elas, muitíssimas línguas que podiam morrer, elas não morreram. Claro que algumas línguas já morreram na Península Kamchatka, tal coisa acontece e o processo continua. Mas, na altura, durante o século XX, fez-se muita coisa para conservar culturalmente, estruturalmente e literariamente estas línguas. I asked Professor Ivanov on the role of the Russian languages as a pivot language between smaller languages or communities from Siberia, from Caucasus, from Urals, and foreign cultures, European or Arabic or Indian, and so on, because translation went from foreign languages to Russian, and then from Russian to these languages of this space, or Professor Ivanov mentioned the Soviet Union and the language policy of the Soviet Union as a policy that made possible translations from many literature into smaller languages in the Soviet Union. And that had a very important role in saving those languages from disappearing. And in those times, these languages were prepared with orthography, with grammar, and so on. And it made possible to introduce these languages in translation processes. And that was a very productive moment and brought very productive results. So, vou passar a palavra, então, às nossas colegas aqui da MGIMO, que estão com o microfone aberto e podem, portanto, perguntar. Sim, nós temos uma pergunta que para nós é muito importante compreender como é que um tradutor ainda jovem, sem experiência muito forte, pode evitar erros, especialmente durante a tradução oral.
pois agora ainda nós não temos bastante experiência. Quais são os pontos principais para prestar a nossa atenção, para evitar os erros? A mim me parece que qualquer intérprete, qualquer tradutor começa com uma tradução formal. Uma tradução formal. Mas para tornar-se tradutor, há de passar à tradução de textos bastante complexos. E pouco a pouco tentar traduzir obras literárias, porque é uma coisa especial. Aqui é a questão do sentido da obra. Qual é o espaço do sentido que traduzimos? Pode ser mais ou menos estreito, não distante, digamos assim, pragmático. Mas pode ser uma tradução que abrange, uma obra, digamos assim, que abrange muitas associações culturais, que evoca imaginação cultural, digamos assim, que tem figuras imaginativas, metáforas, etc. E aí é muito difícil traduzir isso, porque a tradução consiste, a tradução de uma obra, de um romance, por exemplo, consiste em conservar o som do autor, o estilo do autor. E esta coisa é muito complicada. Esta coisa é muito complicada e há tradutores que fazem tais traduções que fazem várias variantes de traduções, porque não estão contentes com uma variante e, portanto, passam para a outra. Portanto, pouco a pouco, então, um intérprete, um tradutor, torna-se um mestre. Torna-se mestre. Mas eu também quero dizer que o trabalho de tradutor é um trabalho filológico. O trabalho filológico é a análise do texto. E quanto mais profunda é a análise, tanto mais sofisticada, tanto mais boa é a tradução. Eu diria assim. Portanto, há de praticar o estudo da língua, há de praticar a análise do texto, mais em profundidade. É isso. Just a comment. The question of our colleagues goes in the direction to ask how overcome mistakes making translations. And Professor Ivanov answers that it is important to make a formal translation and then practice with literary translation. It's a very complex task, of course, and with time, translators can become masters in this function, always considering that translation is a philological work. Philological work means to know deeply the text, to analyze the text, and better is the analysis the translator has from the text, better will be the result of the translation. So this, I would stress this importance of these philological aspects of the translation. I have here one question from Gilmara Freitas. Eu tenho uma pergunta aqui da Gilmara Freitas. A perspectiva da tradução cultural mostra como esse fenômeno, ao mesmo tempo que é complexo, é fundamental para promover a integração multilingüe. Eu gostaria de que o professor falasse um pouco mais sobre essa forma especial de tradução, que é a tradução literária. Também, eu vejo aqui a pergunta, sim, obrigado, muito bem. Tinha uma antes, mas quando eu vi já era essa, talvez o senhor pudesse responder esta e passamos a primeira, e as nossas colegas lá da MGIMO podem fazer a próxima em seguida. A tradução literária, claro, é uma coisa, é uma obra muito complicada, muito difícil.
claro. E aqui devemos dizer que aqui nós damos como a poética do texto. O que isso significa? É a forma literária. A forma literária significa que tomamos o texto como um todo, mas cada elemento é harmoniosamente embutido neste um todo e, portanto, desempenha seu papel. Mas, quando traduzimos, queremos traduzir de uma forma simples um elemento, mas logo vemos que este elemento não desempenha o mesmo papel conceitual que o seu equivalente no texto original desempenhava. E, portanto, é necessário fazer alguma coisa. Fazer o quê? Como é possível superar esta dificuldade? Vencer, lidar com esta dificuldade. É muito difícil. De um lado, nós traduzimos o texto como um todo, e do outro lado, traduzimos cada elemento em especial. E uma tarefa pode contradizer a outra. Podemos ver isso na tradução de poesias. Há traduções bastante, digamos assim, tensas, muito próximas da forma, do ritmo, da poesia original, do verso original. Mas, às vezes, um tradutor pode querer traduzir um todo e, portanto, a sua tradução converte-se numa impressão artística. Isto não é tradução. E, portanto, nós temos que ter escolher, digamos assim, o centro. Escolher esta posição de centro para não converter-se num artista que exprime a sua impressão geral sobre a obra. Isso não é tradução. E do outro lado, não traduzir elementos sem ver um todo. Este é o problema. E para ver um todo, há de entrar no discurso do autor, no discurso da literatura. Há de compreender. São coisas muito interligadas. Sim. É isso. Como eu vejo. Sim. So there is the translation from the whole of the text and the parts of this whole, particular aspects. And sometimes the translation of the whole and the translation of the parts can contradict each other. So there is this work that must be done. How to solve the problem if we enter the discourse of the author for translating the whole, but we forget these parts, we can give an impression of the text, but not exactly a translation. And the opposite, of course, if we translate only the parts, we lose this whole, just to resume. Né? Alguém gostaria de abrir o microfone e outra pergunta? Podemos agora passar a um momento de falar mais livremente. Professor Ivanov ia falar alguma coisa. Eu vejo aqui mais perguntas. Uma pergunta é o trabalho em equipe. Pode ser em equipe e os tradutores podem trabalhar juntos, aconselhando um ao outro a melhor solução. Mas, de qualquer forma, a tradução é um grande problema. A tradução deve ter uma autoria. E o problema é que o tradutor não é o autor. É isso. E portanto, no que diz respeito ao trabalho em equipe, devemos dizer que aqui o tradutor só pode ouvir conselhos de outros tradutores, como que variante escolher.
É isso. Portanto, como eu vejo, o tradutor trabalha sozinho. É uma pessoa que toma a decisão, portanto, que variante escolher. Mas, claro, ele pode coordenar o que ele pensa com, digamos assim, tomar conselhos de outros tradutores, de outros intérpretes, para poder escolher a melhor variante de tradução. Aqui também foi uma pergunta sobre comentários de rodapé. De rodapé. Sim, tal fenômeno existe, claro que o tradutor pode dar seus comentários para explicar o que lá acontece. Mas, de qualquer forma, o comentário, dando comentários, o tradutor sai do espaço da sua função. Onde ele dá comentário, ela já não é tradutor. Ela é comentarista, ela é cientista aqui, mas, portanto, cada tradutor, na medida do possível, tenta evitar comentários. E, claro que há muitas traduções com comentários, claro. Eu não sou contra comentários, mas, na medida do possível, o tradutor tenta evitar comentários. E, portanto, traduzir tudo, digamos, originalmente. Digamos assim, nesta competição direta entre as línguas. Mais perguntas? Sim, porque uma excessiva presença dos comentários seria uma espécie de falência da tradução, né? Da tradução, sim. Quer dizer, é preciso explicar muito porque a minha capacidade de traduzir é pouca, de certo modo. Enquanto o professor observa as perguntas escritas, alguém gostaria de fazer uma pergunta falada no microfone? Sim, quanto ao trabalho em equipa, pode haver, mas vou-me voltar a esta pergunta, os intérpretes, os tradutores trabalham em equipa quando é necessário traduzir um texto muito volumoso num curto período de tempo, mas de qualquer forma deve haver um redator entre eles, que corrige alguns desvios, no sentido que corrige erros. E claro que seria bom dar sua tradução a um outro tradutor para ele descobrir erros. Pode haver erros despercebidos na tradução. Às vezes tal acontece. Por isso, o trabalho na equipa seria muito bom. Mais uma pergunta. Rodapé, um momento. Sobre os alunos. Sobre os alunos que não gostam de traduzir. O mesmo problema, às vezes, é aqui. Portanto, aqui, só uma solução é a instância do professor, é a rigidez do professor que eles traduzam. Pois a tradução é um trabalho muito difícil. É um trabalho criativo, um trabalho que requer muita, digamos assim, força intelectual. E nem todos que estudam, que aprendem tradução, com a passagem do tempo, gostam de traduzir. Eles vêm para aprender tradução, mas passado algum tempo eles veem: que tipo de trabalho é este? Tu não és autor, mas trabalhas mais que o tradutor. Eu sei a história de um tradutor russo que traduzia uma novela de Somerset Maugham. Não me lembro qual é a novela, mas o tradutor trabalhava durante 6 ou 7 anos para traduzir este romance ou novela, que tem mais ou menos
80 ou 100 páginas. Só Vincent Moen escreveu esta obra durante 2 ou 3 semanas. E o tradutor gastou 6 anos para traduzir, traduziu bem. Ela sempre ficou descontente com uma variante, outra variante, mas depois escolheu a ótima variante de tradução. E depois, quando viu a publicação desta sua tradução, nem lá estava o nome do tradutor. Entende? É muito mal. Há de prestar mais atenção aos intérpretes, aos tradutores, há de dar mais respeito a este seu trabalho. E quanto aos alunos, são os mais fiéis, digamos assim, ficam na tradução. Mas estes são intelectualmente os mais preparados, os mais esperançosos. Portanto, de maior perspectiva de carreira, de trabalho, etc. Professor Ivanov told us a story from a translator that took many years translating a novel that was written in 2 or 3 weeks by the author, but the translator took a long time. And when the work was done, after a long time, when he was not satisfied with the result and was changing variants of the translation, his name was not even there, was not represented. So Professor Ivanov comments the necessity of recognizing better translators and interpreters because of the intellectual work they do. And at the same time comment that the students that are oriented for translation are the intellectually best prepared, because translation is a very complex, a very difficult work. And so it's requisite that someone is very well equipped intellectually to do a good work in this field. Tá? Vamos ver se há mais alguma pergunta ou comentários. Sim, mais uma pergunta sobre os tradutores automáticos. Sim, tal acontece e a tradução formal torna-se cada vez mais e mais automática. Na altura, uns 30, 40 anos atrás, não era assim e cada papel oficial, cada documento era traduzido a lápis, digamos assim, tudo era assim. Agora há muitos assessores que ajudam o tradutor a traduzir. Mas claro que o tradutor deve, neste caso, controlar o que traduz a máquina, o que traduz o tradutor automático. Eu podia comparar isso com a produção de, digamos assim, produção de garrafas. Sim, sim, garrafas de vidro. Existem oficinas onde se fazem coisas artísticas de vidro. E há fábricas onde se produzem garrafas de vidro para cerveja, para refrescos, para tudo. Portanto, estes documentos, muitos típicos em género, não é preciso, digamos assim, dedicar muita força intelectual, muito a isso. Aqui nos pode ajudar o tradutor automático, mas há de controlar. Mas quanto a obras artísticas, a obras literárias, a obras complicadas publicadas nos jornais, textos de clara autoria, portanto, aqui só pode trabalhar uma pessoa. Não penso que aqui um tradutor automático possa substituir tradutor real. Professor Ivanov answers a question from Professor Galina
on automatic translation, machine translation, and say that, of course, 40 years ago, there was not this possibility and every document had to be translated manually. But he compares the translation with the production of bottles, glass bottles. So you have workers that make a very good artistical work, producing very beautiful pieces. But you have at the same time fabrics that can produce millions of bottles for soft drinks and so on, beers and so on. So not every document should be translated artistically. So we have many documents that can be translated in machine translation, but of course the translator should control the result. The translator has today many help to translate, many tools and many apps and so on to translate, but he has the last word to control the result of this translation. So eu vejo que a sua opinião, então, não é uma opinião negativa contra a tradução, a tradução eletrônica. Não é negativa em tudo, mas quanto ao processo de estudos, a aprendizagem, há de combater este fenómeno, porque é uma coisa de desleixo, uma coisa de preguiço do aluno que não quer traduzir, mas claro, está que trazendo tal tradução feita à máquina, digamos assim, por máquina, melhor dizer assim, ao professor, ele esquece que a máquina também faz erros. E esta tradução por máquina, digamos assim, não é boa, não é bastante boa, não é perfeita. E os erros, eles dão à vista. Há de escolher textos mais complicados para os alunos não poderem recorrer ao tradutor automático. Essa é uma questão muito interessante. Nós estamos em negociação para ver se conseguimos uma aula com o professor Uma Rao, da Índia, que é um especialista e trabalha há 25 anos com tradução eletrônica, e como é que as bases da tradução eletrônica são fixadas para as línguas da Índia. Vamos ver se conseguimos uma aula com o professor Uma no dia 29. Mas um desafio interessante é se nós conseguiríamos transformar a tradução eletrônica num elemento de aprendizado da tradução e da língua, né? Por exemplo, eu no meu trabalho preciso me comunicar com colegas da Indonésia, com colegas da Rússia, com colegas do espaço francês. O meu francês é primitivo, então eu uso traduzir os e-mails para várias línguas quando eu me comunico com eles, para não me comunicar só em inglês. E confesso que tenho aprendido bastante das línguas que eu traduzo com o corretor, porque eu observo, porque eu vejo regularidades, né? Talvez fosse possível tirar algum elemento de aprendizado, alguma pedagogia do uso frequente da tradução eletrônica e transformar isso num método de aprimoramento disso que o professor valoriza, que eu também acho importante, que é o conhecimento aprofundado, filológico dos textos, das línguas, para uma tradução correta e adequada, né? Fica como um desafio para nós pensarmos aqui no âmbito dos nossos ensaios. So just to summarize, maybe it's an interesting idea to think if it's possible to use automatic or machine translation as a pedagogical tool to learn the languages and to learn about translation. In my work, I have to communicate with people from Indonesia, from Russia, from Francophone space, and my French is primitive. So I use everyday machine translators, and I confess that I have learned much about the languages and translation using every day these translators. So maybe it could be possible to develop a kind of pedagogic of
translation through machine translation, just as an idea for the future. É isso. Sim. Uhum. Oi? Muito bem. Oi, tá. Tem uma pergunta lá da Guimon? Desculpa. Não tenho a imagem. Desapareceu uma imagem. Senhor Giovanni. A imagem de... Não vejo. Quem é que fez a pergunta? Eu também não vejo de onde partiu a pergunta, porque os microfones estão fechados. Aqui. Pode falar. Então, o senhor poderia dizer quais tipos de tradução não precisam, não requerem transformações, além da tradução técnica? Existem outros tipos de tradução que não precisem das transformações? Aqui está. Como eu vejo, a maioria absoluta de traduções requer transformações, exige transformações. E como às vezes dizem a graça os tradutores, uma tradução não deve soar como tradução. Isso quer dizer que uma tradução deve soar autenticamente, como se não houvesse nenhuma tradução ao todo. E o texto era criado autenticamente na língua de chegada. Portanto, uma tradução perfeita, excelente, é feita assim que não seja vista outra língua por detrás da língua de chegada. Eis a tradução perfeita. Portanto, no que diz respeito às transformações, eu não posso imaginar uma tradução sem transformações. Talvez assim chamada tradução das frases escolares nos cursos iniciais de estudo da língua. Talvez. Numa tradução real sempre há transformação. Mas a transformação depende do entendimento da situação, da compreensão do contexto. E uma pessoa vê o contexto cultural, um contexto comunicativo, etc, etc. E outra pessoa não vê ou não vê bem este contexto. E, portanto, daí é a escala da transformação que este tradutor usa. É isso, como eu vejo. Mas, de qualquer forma, o objetivo da tradução é criar uma tradução, uma obra, por detrás da qual não se pode ver a língua de chegada, nem sua forma, nem sua semântica. Claro que as línguas não se diferem uma da outra. Há muitas coisas, em muitas coisas as línguas às vezes coincidem. A tradução não é um objetivo em si para a tradução, é um método, é um instrumento da tradução. Mas para que é usado? É usado para cobrir estas incoincidências entre as línguas, estas diferenças, para que não sejam vistas. É assim. For Professor Ivanov, there is almost always transformations in translation. There is no gender that does not need any transformation. And he stressed that the objective of translation is to give a final text where we cannot see the original text behind this text. It's a text that is perfectly integrated into the new language and cannot be seen as a translation after the work is ready. Não, seja, vista a forma de outra língua. Isso, a forma. The form of the original language. Original language. Bem, parece que há uma última pergunta aqui. A última pergunta, acho que o professor Ivanov consegue vê-la.
Quisera saber a opinião do professor sobre o uso de textos literários traduzidos no ensino de língua estrangeira. Por exemplo, na área de espanhol como língua estrangeira, não é permitido esse uso de textos traduzidos em determinados contextos. Claro que, obrigado pela pergunta, claro que usamos os textos literários no estudo das línguas, na aprendizagem, no ensino de línguas estrangeiras. E nem sempre é preciso traduzir estes textos. A mim, como eu vejo o ensino das línguas estrangeiras, a regra principal é separar este ensino de qualquer apoio à língua materna, à língua, a língua que fala melhor. Estudar, aprender uma língua, a aprendizagem da língua deve ser original, tanto quanto possível. Deve ser original, sem qualquer apoio à outra língua. Claro que é quase impossível fazer isso, mas quanto a mim, no que não diz respeito à tradução, eu digo aos alunos, não traduzam. Nunca traduzam os textos que leem. Devem compreender estes textos originalmente. Vocês vão ter direito de traduzir só quando já aprenderem uma língua de forma perfeita. Isso, digamos assim, o conhecimento perfeito da língua dá-lhe o direito de traduzir. É isso. Por isso, na fase inicial do ensino da língua, não deve haver qualquer tradução. Não. A língua deve ser aprendida sem tradução. A tradução é só a nível de conhecimento perfeito da língua, ali começa a tradução. Com o sentimento íntimo já da língua, dos sentidos, de associações, da cultura, etc. So, Professor Ivanov stressed that for learning a language, it's important not to translate. And translation should be done when the person master the language in a perfect way. Then he or she can begin with the translation. But as beginners, in learning a language as beginners, it's better directly to learn the language and not to translate. Ok? Eu gostaria, então, de agradecer muito ao professor Nicolau Ivanov. Agradeço a professora Galina Petrova, que é a coordenadora da nossa cátedra Unesco Nam Gimó, que foram e têm sido grandes parceiros da nossa cátedra. Foi uma aula extraordinária, muito clara, com uma experiência na área de tradução e na área de ensino que fica transparente nas contribuições que o professor Ivanov deu e que vão nos ajudar certamente muito nos ensaios que vão ser escritos. So I would like to thank Professor Ivanov for his very clear indications on this relation between translation and multilingualism that will be very useful for our essays in the next times. Eu gostaria de dizer ainda que é um privilégio poder ter colegas russos falando português conosco. Por enquanto, nós não podemos reciprocar o nosso multilinguismo, não podemos dar uma aula em russo, gostaríamos muito, né? Um privilégio poder tê-lo aqui falando português. It's a privilege for us to have our Russian colleagues speaking Portuguese with us. We cannot, in this moment, make the opposite. We cannot give a class in Russian. That's very sad for us. Muito obrigado. I would like to inform that we are going to have 4 more classes, 2 of them in Portuguese and 2 of them in English. But our next class will be a different one. Eu gostaria de informar que nós vamos ter
4 aulas ainda, 2 em português e 2 em inglês, mas que a nossa próxima aula vai ser diferente. It will be totally in Libras, Brazilian Sign Language. You can see here our colleagues, the interpreters, Camila and Bárbara. And our next class will be given in Libras and then interpreted into Portuguese. And we are going to discuss this very important aspect of multilingualism, the sign languages, translation and interpretation in the space of sign languages. Then we are going to have a class from Professor Amarante, Federal University of Bahia, and I say that to invite our colleagues from Guimó to participate. He's a specialist for Latin and Greek, and he will bring aspects of multilingualism and translation in Rome and in Middle Ages. So we are going to have considerations on classic languages and translation. Teremos em seguida a aula do professor Amarante sobre o multilinguismo na Roma Antiga e na Idade Média, abarcando o latim e o grego. E logo depois teremos uma aula da professora Ilse Feinauer, da África do Sul, que trará, então, uma discussão sobre os contextos do multilinguismo sul-africano, com as suas 12 línguas oficiais, e a tradução e interpretação neste país que superou o apartheid e o monolinguismo nas línguas europeias em prol de uma maior diversidade de línguas africanas na Constituição. Muito bem. Então, gostaria de pedir ao professor Ivanov e à professora Galina que dissessem as últimas palavras finais para o nosso encerramento, e em seguida encerramos. Então, quanto a mim, estou muito obrigado a todos por terem participado e revelado tanto interesse pela minha palestra. Portanto, acho que este nosso encontro não é o último, ainda vamos conversar e vamos falar ainda muitas vezes sobre os temas do nosso interesse. E quero exprimir grande, não acho a palavra, agradecimento ao Sr. Gilvan, que organizou esta mundialmente vasta conversa, onde podemos falar sobre vários assuntos. Tudo foi muito interessante, muita atividade. Eu vejo aqui muito interesse pela tradução, pelo multilinguismo. Eu entendo que é um trabalho enorme, Sr. Gilvan, enorme trabalho. E daí é meu agradecimento e muito meu respeito pelo senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Spasiba Balshoi. Professora Galina, gostaria de falar, deixa eu abrir o microfone da professora Galina aqui, que ela deve estar com o microfone fechado e, por isso, não se manifestou ainda. Porque eu fechei o microfone. Opa! Não. Só um minutinho. Eu fecho o microfone aqui às vezes. Ela está aqui. Ou será que ela... Aqui está. Pronto, professora Galina. Abra o vídeo, faz favor, Gilvão. O vídeo aqui. Pronto. Basta abrir agora. Bom, então, obrigada a todos, obrigada a Gilvão. E eu sou muito feliz porque é a primeira oportunidade em que o nosso professor, muito emérito e distinto, usa da palavra e compartilha a sua experiência com esse auditório internacional. Obrigada mais uma vez. E gostaria que os nossos alunos participassem mais nas discussões. Obrigado, professora Galina. Eles estão convidados na segunda-feira que vem e depois na quarta-feira que vem e até o final do curso, no dia 5 de abril. Será um grande prazer tê-los conosco nos nossos cursos subsequentes. Então, desejo a todos uma boa continuidade de semana e nos vemos, então, na próxima aula. Muito obrigado. Muito obrigado. Das Vidania. Muito obrigado. Muito obrigado.